Fala galera, beleza? O clima no Brasil ele não para de esquentar e a bomba da vez acabou de estourar, sabe aonde? No colo da família Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou tomando uma decisão que ninguém esperava agora. Ele simplesmente cortou por 90 dias o direito do senador Flávio Bolsonaro de visitar o seu próprio pai. É isso mesmo que você ouviu, galera. O homem está isolado na prisão domiciliar e agora o Flávio Bolsonaro, seu filho, ele não pode chegar perto do pai por 3 meses. E olha o detalhe, essa suspensão vai simplesmente durar até o dia 11 de outubro, ou seja, passa por todo o primeiro turno das eleições. O Moraes, ele alegou que houve um desvio de finalidade absurdo naquela visita de sábado. Sabe aquele vídeo que o Flávio Bolsonaro gravou lendo um recado do pai? Pois é, aquilo foi o estopim. O ministro entendeu que o Bolsonaro usou o filho como porta-voz para burlar a proibição de usar as suas redes sociais. O bicho pegou de verdade agora e a punição foi imediata, sem choro nem vela. É um isolamento político total em plena campanha. Mas galera, o que tinha de tão grave naquela carta para gerar uma reação tão forte do Supremo Tribunal Federal? Pessoal, o negócio foi o seguinte, no sábado, dia 11, o Flávio foi visitar o pai dele e ele saiu de lá com um papelzinho nas mãos. Ele abriu uma live todo empolgado, dizendo que tinha um recado muito importante para a nação. E na carta, o Bolsonaro não só falava com seus apoiadores, como ele também declarava o apoio total à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então ele chamou o filho de seu legítimo porta-voz e ele ainda disse com todas as letras que ele era a melhor opção para o país. Por Alexandre de Moraes, isso não foi uma conversa de pai e filho, foi simplesmente uma manobra política planejada. Como o ex-presidente está proibido por medida cautelar de acessar suas redes sociais, seja diretamente ou até mesmo por meio de outras pessoas, o ministro viu ali um crime claro. Ele disse que o Flávio desrespeitou a ordem judicial de forma ostensiva e o documento acabou servindo de prova contra os dois, mostrando que o Bolsonaro tinha plena ciência de que aquilo seria postado na internet. Muita gente esquece porque que o Bolsonaro ele tá em casa e ele não tá na cela. Então vamos refrescar a memória com os fatos. No ano passado, ele acabou recebendo uma sentença, 27 anos e 3 meses de cadeia por causa de toda aquela investigação sobre a trama golpista. Só que depois de passar ali por uma cirurgia delicada, ele acabou tendo uma pneumonia bacteriana. Então, por causa dessa recuperação da saúde, a justiça acabou concedendo o benefício da prisão domiciliar para ele acabar se tratando. Só que esse benefício vem com rédeas curtas, entende? Ele tem uma série de regras para cumprir e a principal dessas regras é o silêncio total nas redes sociais. E ele não pode dar entrevista, não pode postar e ele não pode mandar ninguém postar por ele. Quando o Flávio ele aparece lendo um texto escrito à mão pelo pai, dando ordem política e pedindo voto, ele simplesmente está quebrando o espírito da cautelar. E o Moraes foi cirúrgico ao dizer que o direito de visita não serve para montar um comitê de imprensa dentro de casa. Então a saúde deu o direito de estar no lar, mas a política simplesmente pode e vai tirar. E ó pessoal, não pense que o Moraes tirou isso da cabeça do nada, viu? Existe um histórico que acabou pesando muito nessa canetada. O ministro ele fez questão de citar que essa não foi a primeira vez que a família está tentando dar um drible na justiça usando o telefone. Lá em agosto de 2025, aconteceu um episódio bem parecido que muita gente já tinha até mesmo esquecido. O Bolsonaro participou de uma manifestação lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, falando pelo viva voz do celular. A fala dele foi gravada e adivinha onde parou? Exatamente no Instagram do senador Flávio Bolsonaro. Naquela época, esse descuido foi o que acabou motivando a primeira decretação da prisão domiciliar, justamente porque ele estava descumprindo as medidas cautelares anteriores. Ou seja, para o STF,
o grupo já é reincidente nessa prática de usar as contas do filho para manter a militância acesa. O Moraes entendeu que o aviso já tinha sido dado e que agora a conversa precisa ser outra. É o famoso quem avisa amigo é, mas no caso da justiça, o aviso veio em forma de processo e agora acabou virando proibição de visita. E o relógio tá correndo e a pressão em cima da defesa tá gigantesca agora. O Alexandre de Moraes deu apenas 48 horas para os advogados do Bolsonaro acabar se explicando. Então ele quer saber com provas e também com detalhes se o ex-presidente realmente sabia e se ele autorizou que aquela carta fosse lida publicamente na live do Flávio. Por enquanto, a decisão do ministro não afirma com 100% de certeza que o Bolsonaro participou conscientemente do plano, mas ele deixou bem claro no despacho que o jeito que o Flávio anunciou o vídeo acaba levantando todas essas suspeitas possíveis. E o senador disse o seguinte, ele quer dar um recado à nação, o que acaba sugerindo que o pai estava por trás da estratégia. Então esse prazo vence agora nesta quarta-feira e se a resposta não for convincente, a situação vai piorar muito. Então se ficar provado que ele ordenou a divulgação, o crime de desobediência à ordem judicial acaba ficando escancarado. Então nós estamos todos de olho no que os advogados vão escrever nesse documento, porque qualquer palavra errada ali pode ser o fim da linha para domiciliar. Agora, pessoal, além de toda essa confusão no STF, o caso agora acabou ganhando uma nova frente de batalha que pode destruir os planos políticos do Flávio Bolsonaro. O Moraes não guardou o vídeo só para o processo criminal. Ele encaminhou todo o material direto para o Ministério Público Eleitoral. Então, o entendimento ali é que o conteúdo daquela carta pode configurar propaganda eleitoral antecipada de forma descarada. Como a eleição oficial ainda não começou, ninguém pode sair por aí fazendo pedidos de votos ou até mesmo apresentando candidatos como a melhor opção de forma explícita. Então o ministro notou que a carta continha expressões que têm o mesmo sentido de um pedido de voto, o que é proibido por lei nesta fase do campeonato. Então se o Ministério Público ele aceitar essa tese, o Flávio pode enfrentar multas pesadas e até mesmo processos que podem levar à inelegibilidade, que era para ser uma alavancagem de campanha, pode virar o maior pesadelo jurídico da carreira dele. Então, eles tentaram antecipar o jogo, mas acabaram caindo na marcação cerrada do juiz antes do apito inicial. Agora, como era de se esperar, os adversários políticos não perderam tempo e eles já foram para cima com tudo. O PT não perdeu um minuto e já protocolou uma representação oficial no Supremo Tribunal Federal. O que eles querem? Bom, nada menos que a revogação total da prisão domiciliar do Bolsonaro. O argumento do partido é simples e direto. Se ele não consegue respeitar as regras básicas de estar em casa, então ele não merece o benefício e deve voltar imediatamente para o regime fechado, lá na cela comum. Então os aliados do governo alegam que o descumprimento das medidas cautelares é sistemático e que a justiça está sendo benevolente demais. Esse movimento acaba criando uma pressão política imensa sobre os outros ministros do STF também. Então, enquanto os bolsonaristas estão gritando que é perseguição, a oposição está usando a própria live do Flávio como prova de que a família se sente acima da lei. O clima em Brasília é de guerra total. E essa peça jurídica do PT coloca o Alexandre de Moraes em uma posição onde ele vai ter que decidir se ele vai endurecer ainda mais o jogo. E galera, do outro lado da trincheira, a defesa do Flávio Bolsonaro não ficou calada e já soltou uma nota pesada. O advogado Traci Reinaldetti foi para cima e classificou a decisão do Moraes como algo ilegal e inconstitucional. Eles estão batendo forte na tecla de que a lei de execução penal garante ao preso o direito sagrado de receber visitas de familiares e também de manter comunicação com o mundo exterior. E segundo os advogados, tirar o filho de perto do pai é uma crueldade que a nossa Constituição não permite, mas eles têm um trunfo na manga. O Flávio Bolsonaro também é advogado formalmente inscrito na equipe de defesa do pai. Por causa disso, eles estão alegando que a proibição está ferindo o estatuto da advocacia, que acaba garantindo o contato livre entre o defensor e o seu cliente, mesmo que ele esteja preso. Então, eles dizem que o Moraes
está impedindo o exercício da profissão do senador e está atrapalhando a estratégia de defesa jurídica do ex-presidente. Então a promessa é de recurso em cima de recurso para tentar derrubar essa decisão o mais rápido possível. A estratégia da defesa, ela vai ainda mais longe e acaba mergulhando na história do direito brasileiro para tentar sensibilizar a opinião pública. Eles estão citando o antigo artigo 21 do Código do Processo Penal, que falava sobre a incomunicabilidade do preso. Segundo os advogados da família, essa prática de deixar o preso isolado do mundo foi enterrada pela Constituição de 1988 e o próprio STF já declarou isso como inconstitucional várias vezes. Então, eles argumentam que o Moraes está tentando ressuscitar uma prática da ditadura ao impedir que o pai fale com seu filho. E além disso, o Flávio Bolsonaro já confirmou que acionou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para tentar entrar na briga. Então, ele quer que a entidade defenda suas prerrogativas de advogado, já que ele faz parte do processo oficialmente. Então, apesar de todo esse barulho, o próprio Flávio acabou demonstrando um certo ceticismo durante a sua live, dando a entender que sabe que vai ser muito difícil o Moraes voltar atrás agora. É uma batalha de narrativas onde a lei é esticada para os dois lados até o limite. Então, galera, até esse exato momento, o Supremo Tribunal Federal ele ainda não respondeu oficialmente a nenhum desses argumentos da defesa. O Alexandre de Moraes está sentado em cima do caso, esperando o prazo das 48 horas terminar. Então, o que nós sabemos de concreto é que o Flávio ele está fora da jogada até outubro e o Jair está ainda mais isolado do que nunca. O desfecho disso vai depender muito do que vai acontecer nesta quarta-feira. Se os esclarecimentos da defesa não forem suficientes, não se assustem se vierem ordens de busca e apreensão ou até mesmo a mudança do regime de prisão do ex-presidente. É um momento decisivo para o futuro político da família, especialmente com as eleições batendo na porta. Então eu vou ficar monitorando cada passo desse processo e assim que sair a resposta dos advogados ou uma nova canetada do Moraes, eu volto aqui correndo para te contar tudo em primeira mão. E você, o que você acha? O Moraes passou do ponto ou a família Bolsonaro abusou da sorte? Deixe nos comentários aqui a sua opinião, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você não é membro do canal, apoie o nosso canal, seja membro. Além de você ter vídeos exclusivos, você também vai apoiar o canal e isso faz com que nós consigamos crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo!